Quais são os segredos dos melhores vendedores? Vou fazer agora uma informação a título de curiosidade. Uma pesquisa de 2010 já apontava o futuro. Um estudo encomendado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL da capital gaúcha, mostrou que nas próximas décadas o vendedor do varejo precisará mais do que conhecimento de produtos e dos processos de venda para manter-se empregado. Como assim? Ao vendedor do futuro, ou mais perto das próximas décadas, não bastará saber tudo sobre o produto que está vendendo e dominar os processos de venda. Ele terá que fazer parte do universo do consumidor para poder atendê-lo melhor. A conclusão é uma entre tantas outras a que chegou uma pesquisa encomendada pela Câmara de Dirigentes Lojistas CDL de Porto Alegre, isso em agosto de 2010. A intenção do levantamento foi traçar um perfil do varejo para os próximos 50 anos, então até 2060, a partir de entrevistas com especialistas do setor. Segundo os resultados divulgados então, o vendedor das próximas décadas deverá ter um perfil de consultor. Por exemplo, se você vende música, terá que saber conversar com o cliente sobre música e não apenas indicar a ele as que você gosta mais. Isso acontece também em outras áreas. O vendedor deverá se tornar um especialista no assunto e, com isso, não será bom para ele trocar de área com frequência. Outra característica tratada no estudo que será imprescindível a esse vendedor é a necessidade de dominar ferramentas de internet. A tendência de uso cada vez maior das redes sociais e das vendas online, com especificações e preço de produtos disponíveis pela rede mundial, fará com que esses profissionais sejam obrigados a entender bem o mundo virtual. Ou correm o risco de ficar do lado de fora do mercado de trabalho. Sem falar de outras ferramentas como agenda eletrônica, smartphone, notebooks, tablets, para auxiliar nas suas apresentações. A tendência é de que os consumidores sejam cada vez mais exigentes e poderosos, conforme o estudo. Então, os vendedores também deverão ser mais qualificados. Apenas a título de curiosidade eu trouxe isso, está se mostrando real, né? E agora vamos falar quais são os segredos dos melhores vendedores. Hoje, os clientes têm acesso a vários canais de informação e o vendedor precisa estar preparado. É comum dizer que os melhores profissionais de qualquer área têm os seus segredos. Perguntam-me bastante sobre quais são as dicas para se tornar um bom profissional de vendas. Eu vou levantar alguns pontos fundamentais antes de responder. Pessoas nascem médicos ou nascem arquitetos? Pessoas nascem pilotos de avião ou de helicóptero? Pessoas nascem advogados, mecânicos ou contadores? Eu diria que não. Pode acontecer que desde muito cedo pessoas apresentem características pessoais que possam favorecer uma ou outra atividade, mas ninguém nasce sabendo uma profissão. As pessoas estudam, se desenvolvem em determinada atividade e, finalmente, se tornam profissionais no assunto. No exercício da atividade, aprendem com a prática do dia a dia o que funciona melhor e o que não funciona também entendem. Aplicam o seu conhecimento, estuda mais, aprende e, com isso, melhora as suas habilidades e vai se tornando cada vez melhor no que faz. Então, assim como médicos, engenheiros, pilotos, advogados, mecânicos ou contadores não nascem prontos, o vendedor também precisa de formação técnica para se tornar um profissional de vendas. Não vamos confundir aptidão com nascer pronto. Como qualquer outra profissão, para ser um profissional de vendas, é necessário ter determinadas características. Precisa gostar de desafios, precisa gostar de falar com pessoas, precisa gostar de metas.
qualquer profissional em qualquer atividade, desde que tenha um perfil pessoal com um mínimo de aderência, pode adquirir excelência. Como? Ter a capacidade de aprender e de nunca se satisfazer com o que sabe hoje. Seja nos livros, seja com colegas, seja com a sua própria prática. Por que com os profissionais de vendas seria diferente? Eu não acho que seja. Dito isso, me sinto mais confortável de passar algumas dicas que talvez possam ajudá-lo a entender como se tornar um vendedor melhor. 1. Já disse isso muitas vezes para que você escute, mas escute mais. Isso eu vou repetir várias vezes durante o curso para que você grave bem. Escute mais. A primeira o principal das dicas é escutar os clientes antes de oferecer algum tipo de produto ou serviço. Mesmo que venda o que há de melhor, poderá não estar atendendo às suas necessidades. Escute o que ele tem a dizer, pense um pouco e só depois fale. A sua solução só terá valor se for ao encontro do que o cliente necessita. Caso contrário, não vale nada para ele. Aprenda com o cliente. É possível que ele seja o seu melhor professor. Prepare-se. O cliente hoje, em geral, é muito bem informado. Os canais e as fontes de informação estão aí, disponíveis para todos os interessados. Por isso, a segunda dica é se preparar bem sobre o que você tem a oferecer e como isso pode ser útil a seus clientes. Se você não tiver atenção a isso, seu cliente vai te descartar, simplesmente porque ele não vai confiar em você. Terceiro, aprenda a ler os sinais dos clientes. Todo cliente, das compras mais simples às mais complexas, pessoas físicas ou jurídicas, tem um comportamento de compra típico ou formalizado, como no caso de empresas. Entender esse comportamento, aprender a ler os sinais que o cliente passa a você a cada interação e saber reagir de forma adequada é a terceira dica. Não esqueça nunca que vender é uma resposta a comprar. A resposta certa vende. A errada entrega o cliente ao concorrente. Quarta dica é não tenha medo da objeção. Alguma hora você vai ter que tentar fechar a venda. Não tenha medo de tentar fechar essa venda. Somente dessa forma você saberá o que falta para concluir o negócio. A objeção faz parte do jogo. Aprender a lidar com ela é a quarta dica. E finalmente, se você acha que existem segredos para que você se torne o melhor profissional de vendas, digo a você que não é bem assim. Para se tornar o melhor, precisa acreditar que ainda tem o que aprender. Você nunca sabe tudo. Sempre terá que aprender. Não existem segredos. Há coisas que você ainda não sabe, mas coisas que você pode aprender. Reconhecer a necessidade de aprender depende da crença que você, por mais experiente que possa ser, ainda não sabe tudo. E deixo a última dica: por melhor que você seja, reconheça que ainda não é bom o suficiente e que sempre terá algo a aprender. E cá entre nós, este é o segredo que o fará um profissional ainda melhor. Em vendas, nunca se é bom o suficiente. Acredite nisso. Vamos para a próxima aula?